Olá, estamos começando mais um podcast, nosso podcast sobre negócios. A cada dia um bate-papo legal sobre negócios nos seus mais diversos aspectos: inovação, liderança e gestão. Hoje trago comigo Guilherme Sanches, gerente de inovação do Arena, Centro de Inovação focado em saúde na cidade de Barretos. Guilherme, que bom que você está aqui comigo para a gente bater esse bate-papo sobre inovação. Super prazer, Marcelo. Obrigado pelo convite. A gente está aqui, vai ser um papo, tenho certeza, muito bacana. Ô, Guilherme, vamos começar entendendo um pouquinho o que que é o Arena e qual que é o papel dele na inovação. Boa, legal. Tenho certeza que muita gente, né, que nos ouve aqui conhece a história do Hospital de Amor de Barretos, né, e sabe o tamanho do desafio, né, de manter, né, uma operação 100% dedicada à saúde pública, né, hoje, né, atendendo pacientes de mais de 2.580 municípios do Brasil, né, de forma 100% gratuita através da saúde pública. Nesse cenário, né, em 2021, nasce um centro de inovação, né, 100% dedicado a resolver problemas de saúde pública, trazendo grandes empresas, as startups, grupos de pesquisa para pesquisar, desenvolver e validar a tecnologia no âmbito de saúde pública. Então, hoje o papel do Centro de Inovação, né, o Arena, é buscar soluções promissoras, né, principalmente soluções tecnológicas, para resolver problemas de saúde pública, né, enquanto a gente atua diretamente na sustentabilidade econômica e financeira de uma instituição que é 100% filantrópica, né? Mas me conta um pouquinho como é que foi essa história. Como é que o Hospital do Amor Barretos, conhecido como tratamento de câncer no mundo inteiro, vem de uma gestão até tradicional, de uma família tradicional, tal. Como é que foi a ideia de criar esse centro de inovação e focar na inovação? Essa pergunta é muito boa, Marcelo, sempre porque acho que remete à origem mesmo, né, que é o propósito do porquê o Arena existe, né? Então, desde o dia zero, né, o propósito ele é buscar a sustentabilidade financeira, né? Então, a resposta para essa pergunta nasce justamente na escassez, né? Nasce justamente em um cenário onde é preciso fazer mais com menos recursos, sendo mais eficiente, trazendo ainda mais possibilidade de atender pacientes, né, de forma gratuita, dando o melhor, né, para o paciente, que é o que hoje no hospital é conhecido pelos valores, né, de trazer o melhor para o paciente, independente do valor, né, do quanto que isso pode custar para dentro do sistema. E aí, né, o Arena, ele nasce, né, através de um programa, né, de inovação aberta, né, uma parceria à época com o Sebrae, né, visando abrir os desafios, abrir as oportunidades desses problemas, né, desafios de saúde pública, para conectar startups, na época somente do estado de São Paulo, que pudessem resolver esses problemas, né, usando tecnologia, né, novos negócios, é, sempre voltado para o drive final, né, que é melhorar a eficiência operacional, diminuir custo, trazer novas fontes de financiamento, né, ao mesmo tempo que a gente equilibra com a qualidade de vida. Então, o propósito, né, ele nasceu justamente na escassez, né, em um cenário onde a gente precisava resolver problemas, né, o déficit milionário hoje, né, que o hospital tem todos os meses, né, ele precisa ser o direcionador da nossa tese de inovação. Então, toda tecnologia, ela não se justifica só pela tecnologia, ela se justifica pelo quanto que aquilo, primeiro, pode trazer de qualidade de vida para o paciente, e segundo, quanto que aquilo pode nos ajudar a buscar um equilíbrio financeiro, que aquela tecnologia ela pode se autofinanciar no âmbito de saúde pública. Você falou alguns conceitos que dão origem basicamente a todas as startups, que é o problema. É Problema. o problema que gera o desafio do empreendedorismo, da pessoa buscar uma inovação, buscar. Como vocês buscam a solução dos problemas do Hospital do Amor através do Arena? Boa, legal. Hoje, né, a gente tem uma tese, né, que direciona todo o nosso esforço, né, para a gente entender qual é o projeto que vale a pena a gente colocar esforço, né, e qual que é o projeto que não faça sentido, mas que não faz sentido para nós naquele momento, né. Ele pode fazer sentido para várias outras instituições, né, mas não talvez no cenário, no contexto que a gente está. Como que a gente se conecta com esses projetos, né? Hoje existe um comitê de inovação. E esse comitê de inovação ele é formado por diretores e gerentes, né, lá da instituição, de várias áreas, incluindo tecnologia, governança clínica, diretoria clínica,
ensino e pesquisa, que delibera, né, discute e delibera as áreas de interesse, né, para onde a instituição e o Centro de Inovação precisam olhar para buscar novos projetos. Então, hoje a nossa tese de inovação, ela tem 7 prioridades muito claras, né, incluindo saúde digital, medical devices, prevenção em acesso, pesquisa clínica e científica, qualidade de vida, né, e dentro de cada uma dessas 7 áreas, a gente delimita quais são os desafios estratégicos ou quais são os principais problemas, né, que a gente gostaria de resolver, que são os gargalos, né, os pontos principais que a gente precisa atuar com a tecnologia. A partir daí, quando a gente tem, né, frequentemente, pelo menos uma vez por ano, é feita essa redefinição, nós abrimos os nossos programas de inovação aberta. Então, hoje a gente trabalha com diversas chamadas públicas, né, por ano, tanto aqui em Barretos, quanto nas unidades de fora de Barretos, né, nós temos bases de apoio em outros estados, né, no Nordeste e no Norte, principalmente do time de inovação, e aí através dessas chamadas a gente conecta soluções que estão em congruência com a nossa tese, né, que hoje basicamente a gente busca soluções que estão de um TRL 5 até um de um TRL 4 até um CRL 5. O que é TRL? Vamos lá. Esse é um conceito bacana, assim, né? O TRL é uma escala, né, que surgiu dentro da NASA para mostrar o nível de prontidão de uma tecnologia. Então, existem tecnologias que elas estão num TRL 1, que é um conceito, até um TRL 9, que já é um foguete no espaço, né? Então, toda tecnologia, ela passa por esse delineamento dessa escala, né, de uma métrica para você definir em qual estágio está o TRL. Hoje, dentro da nossa tese de inovação, a gente trabalha com projetos de um TRL 4 até um TRL 6, que são níveis de prontidão mais intermediários, né? Isso porque nos TRLs mais iniciais, a gente tem um risco tecnológico muito alto, e por sermos uma instituição filantrópica, né, privada, mas sem fins lucrativos, correr, né, assumir esse risco nos TRLs mais iniciais pode ser muito arriscado para a tese de inovação. E a gente também não trabalha com os TRLs mais avançados, né, no nível 8 e 9, porque aí a gente já pressupõe uma possibilidade da instituição participar menos do resultado daquela pesquisa, seja em propriedade intelectual, seja em compartilhamento de receita do produto que vai ser gerado ali. Então, hoje, dentro da nossa tese, né, a gente olha para 7 áreas, né, que eu falei, e para um nível de TRL entre 4 e 6 para trazer essas startups para dentro. Dentro dessas 7 áreas, como se dá a definição dos programas? Primeiro, ele tem que estar encaixado nesses 7. Exato. Mas o que leva ao desafio, ao problema, a chegar até a fase de edital e até a fase de convocação para as startups participarem, enfim, para achar a solução? Perfeito, Marcelo. É um trabalho multidisciplinar, né? Então não é só a área de inovação ou a área de TI que vai julgar isso, né? Então a gente precisa passar por esse comitê para que esse comitê ele possa deliberar de forma multidisciplinar. Então a visão do médico no processo é muito importante e tão importante quanto a visão do programador, lá do engenheiro de dados, né? Lá da pessoa que trabalha com tecnologia. Então essa avaliação ela vai ser multidisciplinar mesmo. E aí a gente conecta ela dentro dessa tese, né? Ou ela ela tem que estar dentro de uma das 7 áreas e dentro desse TRL que eu falei. A partir do momento que ele está dentro desse TRL e passou por uma avaliação multidisciplinar, né, de todas as áreas, né, envolvidas ali, a gente vai construir um plano de trabalho junto com aquela startup. Aí um plano de trabalho a gente vai definir as entregas, métricas, né, o cronograma, o custo, né, porque todo projeto também ele vai custar, né, para ser executado, para a gente estudar a viabilidade, né, daquele projeto entrar dentro do nosso ambiente de inovação ou não, né? Perfeito. E essas startups aprovadas, ela passa por uma aceleração dentro do centro de inovação, sendo aprovado o programa deles, sendo aprovada, quais são as próximas etapas da startup? Exato, tem sim um programa, né? E esse programa ele é justamente voltado para a gente não trazer educação empreendedora, né? Porque a gente entende que existem excelentes programas hoje no Brasil, né? Que supre essa demanda, né? Então a gente não ensina
empreendedor sobre modelo de negócio, sobre validação, a gente entende que por ele estar num TRL 4 ali pelo menos, ele já passou por essa jornada. Perfeito. Então, dentro do nosso programa, a gente vai trabalhar junto com ele conceitos mais transversais, só que dentro da área da saúde pública. Por exemplo, como que ele constrói um modelo de negócio voltado para o SUS. Então, uma startup que vende para a saúde suplementar é totalmente diferente de uma startup que vende para a saúde pública. Então, como que eu construo um modelo de negócio voltado para a saúde pública? Como que eu converso com os diferentes atores, né, dentro da saúde? Né? Por exemplo, como que eu posso entender o mecanismo de financiamento do SUS, que é extremamente complexo, né? Em qual tabela, em qual APAC, né? Que é a linha de financiamento que o SUS, né, disponibiliza, de onde vai sair esse recurso. Então, durante o nosso programa, a gente chega no nível de profundidade para poder trabalhar junto com ele na viabilidade desse projeto, desse programa, né, que ele está desenvolvendo em parceria com a nossa instituição. Né? Então, esse é o programa. Cara, para uma startup que está pensando em participar do Arena, participar dos programas de inovação do Hospital do Amor, que vocês assim avaliam no time, assim, quais os critérios que fazem? Pô, no time é o produto, assim, quais são os critérios de avaliação que são para você indispensáveis na hora de falar, pô, essa startup tem chance realmente de ir bem? Bom, o primeiro critério, com certeza, é o que você disse, né? Assim, o critério time, ele é com certeza o mais importante de todos, né? A gente brinca, né? Assim, no mundo de inovação, a gente fala que o jockey é mais importante que o cavalo, né? Então, nesse caso, o jockey é mais importante, né? O time, né, que está pilotando na startup é mais importante do que o produto que ela está desenvolvendo. No time, a gente vai olhar a complementariedade, então não adianta ter um time de uma pessoa, né, de ter um grupo, ter uma empresa de uma pessoa, e essa pessoa é um excelente programador, mas não tem visão nenhuma do dia a dia clínico, não tem noção nenhuma de como funciona o financiamento do sistema de saúde, como eu falei. Então, de acordo com o produto que ela está desenvolvendo, a gente vai ver o quanto que o time ele é complementar, né? O quanto tem pelo menos uma pessoa de tecnologia, né, que saiba pilotar o produto, uma pessoa de mercado, que saiba abrir mercado, né, que saiba conversar com o cliente, que saiba o ciclo de financiamento mesmo ali, e uma pessoa que é da área de negócio, né, que saiba gerir o crescimento, gerir aquela startup no passo 1, passo 2, passo 3. Né? Então, pelo menos esses 3 critérios a gente olha. Um outro critério que a gente vai, né, para o segundo ali é o critério do produto. Então, o produto, qual que é o grau de inovação naquilo que a startup está propondo, né? E existem excelentes produtos, né? Quando você olha aplicativo, quando você olha software ali, produtos muito funcionais e muito bonitos, mas que não resolvem problema nenhum. Então, a gente vai ver o quanto que aquele produto que é desenvolvido por aquela empresa consegue resolver, de fato, um problema, né? E o último, no nosso caso, né, o último dos 3 critérios aí é o estágio, como eu já falei, né? Então, qual que é o TRL que ela está? Se ela tiver num TRL muito baixo, a gente não predispõe a assumir o risco junto com ela, então existem outros programas e outros ambientes que fazem isso muito bem também. E se ela tiver num TRL muito mais avançado, TRL 8 e 9, ela provavelmente já vai estar numa fase comercial. E nós não somos compradores de tecnologia dentro do centro de inovação, nós somos co-desenvolvedores, né? Então, necessariamente tem que estar dentro desses estágios. Quando a startup entra, provavelmente ela vai ter um conceito teste, ela vai ter que passar por um teste de conceito do que para ser validada. Tal. Qual que é o papel do Arena nesse processo de validação do conceito, do teste de conceito? Legal, perfeito. Eu vou até dar um exemplo real, né, que está agora, nesse momento, né, acontecendo, de uma startup que trabalha com preditor de risco de câncer de mama, utilizando só exame de sangue, né? Então, basicamente, eles treinaram no modelo, o nome da startup é a Runa. Eles treinaram esse modelo com uma base que hoje passa 600 mil mulheres para criar um classificador, né, utilizando padrões não lineares, né, que é pegar o dado que está no exame de sangue e através de um modelo matemático, ele correlacionar, né, aqueles itens lá do exame de sangue para ver a probabilidade daquela mulher ter câncer. Então, por exemplo,
leucócito e plaqueta não quer dizer nada de câncer, né? Pelo menos até onde a gente sabe hoje. O que eles fazem é correlacionar o quadrado do leucócito dividido pela raiz cúbica da plaqueta, vezes alguma outra coisa, o logaritmo, cria um modelo matemático, que esse modelo matemático combinado prediz com alto índice de Por probabilidade, acurácia, né? exato, que aquela mulher pode ter câncer. Esse projeto chegou para a gente exatamente nessa fase. Então, eles já tinham feito um modelo retrospectivo, né, utilizando dados públicos e de outros parceiros. E quando eles chegaram, né, aqui em Barretos para apresentar o projeto para a gente fez um compartilhamento de uma base de dados, né, primeiro, seguindo todas as leis gerais, né, de proteção de dados, né, todos os aspectos, né, legais ali, para validar esse modelo junto com eles dentro de um laboratório. Então, o primeiro papel nosso foi esse. A gente pegar o modelo que já estava pré-desenvolvido e a gente provar que ele funciona dentro de uma base de dados. Exatamente, dentro da nossa base de dados. Esse foi o primeiro teste. Ali a gente provou que funciona, né? Aquele conceito ele é válido. A gente publicou isso, né, cientificamente, né, o quanto que aquela tecnologia funciona. E agora nós estamos em uma outra fase, que a gente chama de fase prospectiva, né? Então a gente está utilizando dados, né, que existem disponíveis tanto na atenção básica quanto na rede de atendimento nossa, para cruzar com mulheres que têm atraso mamográfico, né, e a gente predizer o risco daquela mulher ter câncer só utilizando, né, o exame de sangue. Vale dizer que a gente não substitui o padrão ouro, né? Então, hoje o padrão ouro é a mamografia, os programas eles são todos baseados na mamografia, mas é uma tecnologia que ela está, né, em um momento de prova de conceito para a gente tentar entender se aquilo pode ser útil e viável para ampliar os nossos programas para outras formas de rastreio populacional, né? Então, hoje nessa fase, nós temos métricas extremamente promissoras, né, que mostram que a gente está caminhando sim para isso, mas existe toda uma jornada, né, de regulamentação, né, de tornar isso um produto, da gente publicar cientificamente todos esses resultados. Então, isso a gente ajuda a startup a fazer. Você entrou agora exatamente aonde eu ia entrar com a minha pergunta, porque assim, talvez para a gente que é de fora, não é do mercado de saúde, talvez um dos grandes entraves para uma startup é o tempo. A startup ela vive num mundo muito rápido, onde é muito rápido, e na área da saúde, às vezes essa rapidez não pode ser tão grande porque a gente tem uma questão regulatória muito diferente de todos os outros setores, por uma questão óbvia que a gente está lidando com vidas e realmente não poderia ser tão simples assim. Exato. Essa questão regulatória, qual que é o impacto na vida das startups na área de saúde? Ela acaba muito com elas, assim, como as startups lidam com esse sistema regulatório muito mais moroso do que em qualquer outro mercado? É um dos grandes desafios, assim, com certeza a mortalidade das startups de saúde está muito ligado, né, não à legislação, os aspectos regulatórios em si, né, mas em a capacidade de, no tempo adequado do vale da morte dela, ela conseguir viabilizar o produto dela, né? Então, sim, essa regulamentação ela precisa existir, né, e precisa ser muito séria a validação, né? A gente está trabalhando com vida, então ali os critérios de sucesso, né, que são publicados, né, cientificamente, eles são revisados na literatura, né? A gente precisa ter essa aprovação da comunidade científica para que uma solução de fato ela seja válida, né, aceita. Não é só a gente, né, só médico, nem engenheiro falar que funciona. Então tem que ter toda uma comunidade científica validando. E quando essa comunidade científica valida, que a gente vai para a regulação, né? E aí a gente hoje tem, né, uma agência reguladora, né, no Brasil que ela tem processos, né, que existem na oportunidade de melhoria frente a outros mercados, né, que a gente vê. Então a gente vê hoje América do, né, Estados Unidos, a gente vê Europa, a gente vê Japão, né, por exemplo, com processos que não são
mais flexíveis, né, assim, do ponto de vista regulatório, que tem a mesma seriedade, mas que tem uma velocidade maior. Aqui, qual que é o prazo médio dessa validação, dessa aprovação? É muito variável, assim, Marcelo. Hoje a gente tem startups que ficam nessa jornada por 2 anos, né, 1 ano e meio, 2 anos, e a gente tem casos, né, de startups que estão na jornada aí há 8 anos, né, há 10 anos, né. Hoje, né, a gente tem um dado, não é brasileiro, não, um dado global, que uma startup de biotecnologia, ela demora, em média, 9 anos para emitir a primeira nota fiscal. Né? Então, Nove isso é um anos de desafio fluxo de muito caixa, grande. de De queima de caixa, aguentando. né? É um Esse é um desafio. desafio. Além desse desafio da regulamentória, que é um cenário óbvio que a gente imagina para a saúde, qual que é o outro grande desafio hoje na inovação na saúde do Brasil? Legal. Eu acho que a gente está caminhando para um cenário que a gente tem linhas de fomento muito mais promissoras, mas até então a gente tinha essas linhas de fomento voltadas muito para as grandes instituições, né? Principalmente as instituições de ensino superior, né? Então, acessar recurso no Brasil ainda é muito difícil. Acessar recurso para inovação ainda é muito difícil, né? Isso dado que a gente tem, comparado com os grandes países, um percentual do PIB muito pequeno, né, investido em pesquisa básica, na inovação em saúde, e dado o cenário privado, os investidores, né, de risco, né, você pega no investidor anjo, os fundos de investimento, eles vão olhar para o cenário de saúde como um investimento de alto risco. Então é muito mais atrativo, né, investir em cenário de varejo, de consumo, né, em outros mercados do que na saúde, porque o risco tomado vai ser muito, muito maior aqui, né? Então a gente tem um cenário onde acessar recurso, tanto no público quanto do privado, é um desafio maior do que em outros segmentos, né? Mas eu acho que a gente está caminhando para um cenário com as agências, né, de financiamento. Aqui no estado de São Paulo a gente tem a FAPESP, por exemplo, que é um exemplo para o Brasil todo, né, que é uma agência já muito mais moderna, né, uma agência que ela financia pequenas empresas, né, e aí dentro desse cenário as startups, né, também através de programas específicos. Aqui em Barretos, né, por exemplo, a gente tem pelo menos 7 programas financiados, né, só de inovação em saúde, voltado para as startups, através do programa PIP, né, que é um programa da FAPESP, que ele direciona de R$ 300 mil a 1,5 milhão em financiamento a fundo perdido. Então, a gente tem, né, pelo menos 7 projetos que estão nessa linha de financiamento, acessando o recurso para testar essas hipóteses. Né? Então, acho que a gente caminha para um cenário mais promissor. Quando a gente fala de fomento, muitas vezes a gente reclama no Brasil, muitos empresários e startups também, que estão começando, já começam a sentir esse drama, que da questão jurídica, da insegurança jurídica. Aqui tem aquela frase famosa que até o passado é duvidoso no Brasil. E muitas empresas têm medo, e startups, de acessar um recurso de fomento e depois presta conta devida, mas muda a regulamentação e aquela regulamentação na época deixa de ser a correta e aí a startup ou a empresa tem que devolver esse recurso de fomento e acaba quebrando a empresa por conta desse retorno. Você já vivenciou isso em um cenário parecido com alguma startup que foi acelerada no Arena? Ou você acha que não, que agora tem uma estabilidade jurídica melhor para essas empresas poderem realmente recorrer com segurança jurídica a esses fomentos? Particularmente, eu nunca vivenciei, nunca acompanhei, né, um caso desse, mas realmente isso, né, como você disse, é um cenário que quebra uma empresa, que quebra uma startup. Né? Então, por mais que seja promissora, a tecnologia validada e que já está no mercado, né, às vezes você devolver um recurso de fomento, por exemplo, linhas de financiamento FINEP, você tem algumas linhas que pode chegar a 15 milhões, né? Então, você devolver um recurso desse por uma mudança de legislação Dos realmente processos que você participou, sempre teve essa estabilidade sempre jurídica, teve. nunca foi Sempre um vi. risco que você menciona. E a gente sempre recomenda, né, os empreendedores, assim, quando está nessa faixa de risco, né, dos TRLs mais iniciais de 1 a 3 ali, buscar essa linha de fomento a fundo perdido, né, que inclusive é muito melhor você acessar esses entes de fomento do que você acessar o investidor de risco, né, porque o Venture Capital nesse cenário, né, investidor anjo,
os fundos de investimento, né, os fundos familiares, eles já vão entrar no equity ali, né? E aí, nesse momento, você, como não tem faturamento, você precisa abrir mão de um percentual maior do equity, né, para refinanciar isso no futuro. Então, o fundo perdido, né, que a gente chama que é o dinheiro que não precisa ser reembolsado, ele é muito mais atrativo para startup nos TRLs iniciais. Quando você já está, que a gente brinca, né, já está com a nota fiscal sendo emitida, né, você já está vendendo, você já está com o produto no mercado, aí a lógica já muda, né, porque o risco é muito menor, o risco tecnológico é menor, e trazer recurso do mercado, dos investidores, vai ser muito mais atrativo, né? Vai ser muito melhor porque você tem muito mais flexibilidade para uso daquele recurso que não tem que ser aplicado em pesquisa básica, e o risco tomado pelo investidor é muito menor. Isso significa que você vai remunerar ele menos pelo risco, né? Então ele vai tomar um percentual maior do seu equity no começo do que no final. Então é melhor você já estar faturando para você negociar equity, né? Você já ter um fluxo de caixa saudável e tá precisando do capital só para crescer, né? Perfeito. O Guilherme, a gente falou no começo que problema é o que é a vida da startup, é resolver esse problema. Para você, qual que é o problema hoje, que é a grande também oportunidade para as startups? Bom, hoje o grande problema, né, que a gente tem dentro da área da saúde, com certeza está em volta dos dados, assim, né? A gente tem um volume muito grande de dados na área da saúde que está no que a gente fala que são campos não estruturados, né? Então, se você vai num médico, por exemplo, hoje, o médico ele vai anotar o seu prontuário, né? Ele vai fazer o seu prontuário em um campo de texto livre, né? O seu estado clínico, tudo. Aquele dado que está dentro de um bloco de notas, vamos chamar assim, dentro do sistema, ele não está estruturado, então não sabe qual que é a sua frequência cardíaca, qual que é o seu problema, qual que é o seu CID, né? Então, hoje a gente tem grande parte, né, dos dados de saúde, eles estão nesse tipo de campo não estruturado. Então, se você quer treinar um modelo de IA, se você quer trabalhar em torno de uma ferramenta de decisão, você tem que saber processar dados não estruturados, né? Isso é um desafio gigantesco, custa e custa muito caro, né? Então, caminhar para um modelo, né, caminhar para soluções onde você consegue tanto fazer a anotação desses dados de uma forma estruturada, quando você trabalhar com os dados não estruturados, seja ele texto, né, como eu disse, seja ele vídeos, imagens, né, você tem, por exemplo, um raio-x de tórax, né, que ele está só a imagem médica desconectada do prontuário. Então, você não consegue correlacionar o que é a imagem de um paciente com um caso clínico, né? Então, isso aí, esse é o grande desafio que a gente tem quando a gente trabalha em saúde. E o segundo, né, dentro ainda desse mundo de dados, é o que a gente fala que é interoperabilidade, né? Que aí a gente tem ilhas de dados, por exemplo, dentro de uma grande clínica, dentro de uma grande seguradora, dentro do SUS. Então, se eu passo, por exemplo, num médico hoje, no SUS, e eu tenho plano de saúde, daqui 2 semanas eu passo por uma consulta no plano de saúde, o plano de saúde não sabe o meu dado, né, que eu coletei há 2 semanas atrás no postinho de saúde perto da minha casa. Então, fazer essa interoperabilidade de dados, né, fazer esses dados conversarem entre si, entre as ilhas de saúde, é um dos grandes desafios hoje que a gente tem dentro da área da saúde, com certeza. O Guilherme, e assim, tem se discutido muito a inteligência artificial, em todos os segmentos, o aumento de produtividade, enfim, toda uma revolução que acontece através da inteligência artificial. Uhum, No caso da saúde, o que que tem uhum. impactado, quais são as oportunidades que tem gerado tanto enfim, para a saúde como um todo? Bom, hoje a gente tem muitos cases, né? Inclusive aqui em Barretos, né? O hospital já usa e usa muito, né? IA, por exemplo, para a gente fazer dupla checagem de mamografias, né? Hoje já é utilizado na IA para comparar o resultado da IA com a do médico, né? E se tiver divergente, vai para o terceiro médico laudar, né? Isso melhora a qualidade, isso diminui falhas do processo, melhora a qualidade do laudo, né? A gente já tem hoje, né, utilizado, como eu disse, né, na linha de fazer a ampliação do rastreio populacional de vários tipos de cânceres, né? A gente já tem utilizado para fazer avaliação, por exemplo, de prescrição médica
para ver se naquela prescrição que o médico tem alguma oportunidade de diminuir o custo, mantendo a mesma efetividade dela, né? Isso a gente Uhum. faz já utilizando na IA. Só com esse último caso, né, que eu falei da farmácia clínica, a gente já gerou, né, um impacto dentro do hospital de mais de R$ 300 mil em farmacoeconomia. Isso significa custo de medicamento que foi salvo, né, porque a gente fez uma substituição de um medicamento por outro, que mantém a mesma segurança do paciente, que mantém a mesma qualidade do tratamento dele por uma medicação com custo menor, né? E lógico, Uhum. tudo isso validado pelo ser humano no final, pelo médico e pelo farmacêutico, né? Mas hoje a gente sente que tem muito a avançar ainda nos próximos anos, né? Mas falando de IA, a gente olha cada vez menos a IA como fim, né? Como a gente olhou nos últimos 2 ou 3, preciso desenvolver IA, preciso trabalhar com IA. A IA não é o fim, a IA é o meio, é a ferramenta. Então hoje a gente tem tentado mudar a nossa ótica para olhar sempre o problema, sempre o desafio que a gente quer resolver para se perguntar se a IA é o melhor dos caminhos, né? E pode ser que muitas das vezes seja, mas tem vezes que não é, né? Então, olhar para a IA como ferramenta, como qualquer outra, é o caminho que vai garantir a efetividade, de fato, das boas decisões, né? Guilherme, comparando um pouquinho a inovação e a tecnologia no Brasil com outros países, Uhum. como você compara o Brasil? Ele está na ponta, ele está lá atrás? Como você, assim, vê esse cenário de inovação e tecnologia na saúde aqui comparado com outros países do mundo afora? Boa, a gente às vezes tem um pouco de síndrome do vira-lata, assim, né? Da Isso. gente se diminuir perante os outros centros, né? Mas quando a gente coloca saúde, né, inovação e tecnologia em saúde, a gente consegue hoje falar a nível de pesquisa, né? Falar a língua dos grandes centros do mundo, né? Isso a gente tem muitos contatos internacionais ali, muitos projetos andando, né, com outros centros de pesquisa no mundo todo. E é claro que assim, o investimento, né, ele pode ser muito superior, né? Ele poderia ser, com certeza, trazendo no investimento em pesquisa básica, a gente teria resultados muito superiores aos que a gente tem hoje. Mas a gente não se coloca no último lugar em saúde no mundo e pesquisa em saúde, né? É claro que quando a gente, assim, uma vantagem talvez, né, que a gente tenha hoje é olhar muito para a realidade prática. Então a gente precisa resolver problemas, né? Nós temos um cenário hoje, né, de escassez, né, como eu disse, dentro, né, do hospital de amor, né, pelo recurso financeiro, né, não pela qualidade, e o SUS ele trabalha no cenário de escassez, né? Então, quando a Uhum. gente olha para a aplicabilidade de soluções tecnológicas no âmbito de saúde pública, a gente sai muito na frente de outros países, que às vezes está pensando em soluções muito mais conceituais, muito mais pensando em publicação, muito mais pensando em validação de tecnologia, fora de um desafio verdadeiro, né? Então aqui a gente tem um desafio, a gente tem um problema e a gente depende disso para ser eficiente. Então, uma coisa que eu acho que nos coloca num patamar de visibilidade no mundo é a possibilidade que a gente tem de tornar essas soluções reais aqui no Brasil. Então eu vejo que está todo mundo muito nessa linha. É menos pesquisa, é menos conceitual, é menos validação e é mais prática. A gente precisa olhar para a cifra no final do ano e ver que aquilo gerou de fato efetividade, né? O Brasil passa por um processo do 5G tomando corpo no Brasil inteiro, enfim, Uhum, e isso traz talvez um impacto também na área da saúde, principalmente as cirurgias à distância, uhum, que recentemente tivemos até relatos de experimentação desse caminho, uhum. de médicos, se eu não me engano, de Barretos operando em São Paulo, enfim, eu não me recordo exatamente os locais, mas eu me lembro que houve uma cirurgia remota. Esse caminho de fazer cirurgias remotas hoje, ele é um caminho sem volta, vai cada vez acontecer mesmo. Quando você vê essa inovação, essa tecnologia chegando para a saúde? Isso com certeza, Marcelo, assim, é um caminho sim sem volta, né? Que a gente via como conceitual, né? Vou falar não pelo ponto de vista médico, mas pelo ponto de vista de tecnologia, né? Que é um caminho que a gente tem a ferramenta, a gente tem a forma, a viabilidade de fazer aquilo, né? A primeira telecirurgia, né, do mundo ela foi feita lá em 2001, então não é nada Tão novo, novo né? assim, Não é nada 2001. super inédito, né?
pelo professor Marisco, né, que inclusive é o fundador do IRCAD, Verdade. né? Uhum. Ele fez a cirurgia de Nova York à França, Ah, não vai. né? Então foi uma cirurgia teleguiada. Hoje a gente tem telecirurgia mesmo, né? Hoje a gente tem muitos casos, né? Inclusive casos que foram feitos pelo 5G. Nesse caso do professor Marisco, foi via fibra, né? Então foi uma fibra dos Uhum. Estados Unidos até a França, né? Uma cirurgia cabeada Nossa. mesmo, proporcionando, se eu não me engano, na época, uma latência de 155 milissegundos, né? Uhum. Isso já é considerado, né, abaixo de 200 milissegundos, já é considerado uma cirurgia segura, e hoje a gente tem dados, né, de publicações de cirurgias que foram feitas através do 5G, abaixo da casa de 100 milissegundos, né? E Uhum. várias, né, cirurgias abaixo da casa de 100 milissegundos com 5G. Então, isso ativa o funcionamento, isso ativa a gente usar a tecnologia para esse fim, né? E aí, com certeza, né, a gente vai passar a ver sempre caminhando a tecnologia com a clínica, né, do ponto de vista clínico do médico, e os aspectos regulatórios, né, que aí a gente volta também em falar sobre legislação, em falar sobre a aplicabilidade disso, sendo possível, né, tornar isso possível para a gente fazer, mas com certeza é um caminho sem volta. Ô, Guilherme, agora eu queria conversar um pouquinho sobre a parte do empreendedor na área da saúde, do cara que está criando a startup, ele tem, enfim, ele tem um desejo de empreender. Uhum. Qual que é a jornada que você acredita, cara, ó, se você quer empreender na área da saúde, eu te aconselho muito a fazer essa jornada aqui, seguir esse caminho, Uhum. que as validações e experiências que nós tivemos no Arena foi, pô, o pessoal deu certo. Qual dica você daria de jornada para ele? Boa. Eu sempre começo primeiro, sim, falando sobre o empreendedor em si, né? Primeiro você tem que estar muito bem resolvido que é aquilo que você quer, né? Que é aquilo que você pretende fazer e que você está organizado para aquilo, né? Existe um conceito, né, que a gente chama de perda suportável, né? Que está dentro de uma metodologia de uma pesquisadora chamado effectuation, né? Esse perda suportável, ele basicamente faz a pergunta para você, até onde você vai chegar empreendendo, né? Qual que é a sua perda suportável na jornada empreendedora? Até onde você quer chegar? Porque a jornada, né, como a gente disse, ela é muito tomada de risco, né? Assim, ela tem muita possibilidade de falha no meio do caminho. Se você falhar, até onde você está disposto a chegar, né? Você tem uma reserva financeira, você está alinhado com a sua família sobre aquilo, né? Você está bem resolvido, que é o melhor dos caminhos para você seguir agora. Então, acho que o primeiro caminho é você setar, né? Você definir a sua perda suportável para entrar na jornada, entrar no processo. Entrando na jornada, né? Você começando ali o caminho, assim como em qualquer área, você buscar os ambientes de inovação para mitigar risco, né? Assim, como existe, né, o Arena aqui em Barretos, existem outros excelentes centros de inovação em saúde no Brasil também, onde esse novo, né, empreendedor, ele pode ter a visão de mundo real. Então é muito difícil, né, você sozinho chegar, bater na porta de um médico, né, hospital, de um profissional de saúde e pedir para ele validar a sua tecnologia. Então, através dos ambientes de inovação, você consegue fazer isso de uma forma mais estruturada, né, de uma forma pactuada, com contrato, formalizada, você consegue dar os primeiros passos. A jornada começa você definindo, né, descobrindo que existe um problema relevante para você solucionar, e de preferência um problema que o seu segmento de clientes está disposto a pagar por aquilo. Em segundo lugar, você conectando um produto com esse problema. Então, muita gente já troca a ordem. Primeiro foco no produto, depois eu encontro o problema. A lógica é o contrário. Primeiro você encontra um problema e você busca entender se tem um segmento de clientes disposto a pagar para resolver aquele problema. Se sim, você vem para o desenvolvimento do produto. No desenvolvimento do produto, aí sim você precisa achar um meio de resolver aquele problema. Seja um software, um aplicativo, uma IA, uma plataforma, um marketplace, né? Qualquer coisa que seja que resolva aquele problema. Aí tá talvez 60% da jornada, né, do começo ali vai ser nesses dois pontos. Você indo buscar um problema, uma solução
e ficar fazendo essa iteração, essa repetição, vendo o que funciona nos dois pontos ali. E aí o terceiro ponto é você achar um modelo de negócio, que o modelo de negócio é o que eu falei dos caminhos de financiamento daquela tecnologia. Então, eu vou vender para a saúde pública. Existe uma linha, né, existe uma rúbrica, existe um centro de custo que eu posso colocar a minha tecnologia para ser financiada? Ou eu vou precisar criar uma nova linha, um novo centro de custo? Aí você sabe que a jornada ela vai ser muito maior. Então, achar um modelo de negócio, que é como você captura valor do mercado, né, como que você faz o mercado faturar, pagar sua nota fiscal, né, é o grande desafio de toda startup. 60% do tempo vai ser problema-solução, problema-solução. Só que o grande risco das startups está no terceiro ponto, que é achar um modelo de negócio. Então a gente tem muita solução bem desenvolvida, solução bonita, solução bem feita, que funciona, que resolvem bons problemas. E problemas de pessoas que estão dispostas a pagar por aquilo. Mas às vezes não tem um mecanismo que faz com que o cliente pague por aquilo. E aí essa startup vai para o Vale da Morte, né? E aí a gente brinca que é o cemitério de startup de produto perfeito. Tem um monte no Brasil e no mundo. Então, startup que o produto é lindo, mas morre porque não consegue achar um ciclo de financiamento daquela tecnologia dentro do sistema, né? Tá, e agora pensando nos problemas das grandes empresas. Uhum. Como o centro de inovação na área da saúde, ele ajuda as outras empresas também? Ou é só o Hospital do Amor que gera esses programas de desafio de inovação? Não, hoje é muito comum, né? Então, dentro das indústrias farmacêuticas, né, por exemplo, onde tem uma concentração da receita de saúde muito grande, né? Já é muito comum essas grandes empresas ou terem os seus centros de inovação, os seus centros de pesquisa, ou estarem, né, presentes em outros ambientes, em outros centros de tecnologia e inovação. E qual que é a vantagem de uma empresa optar fazer o caminho da inovação de fora para dentro da empresa? Perfeito. Isso depende muito, Marcelo, dos drives de sucesso dela, né? Assim, da métrica de sucesso dela. Então, quando você começa a trabalhar na inovação, qual que é o seu fator crítico de sucesso? Você quer simplesmente resolver problemas internos, ou você quer fazer com que aquilo seja uma forma de você diversificar a sua receita? No nosso caso, como uma grande empresa, né, hospital, nós temos três drives de sucesso. Ou uma solução ela vem para melhorar a eficiência operacional, ou seja, a gente manter o mesmo custo atendendo mais pacientes, ou a gente diminuir custo direto, ou no terceiro a gente trazer uma nova fonte de Receita. receita, faturamento para dentro do hospital, participando de uma patente, de uma propriedade. A gente optou por criar o centro próprio de inovação, porque dentro dessa estratégia eu consigo trabalhar com startups dentro desse TRL voltado para o meu drive. Quando a gente tem uma grande na indústria farmacêutica, por exemplo, né, a gente trabalha muito próximo dessas grandes indústrias, ela tem um drive, por exemplo, não voltado em um primeiro momento, a inovação precisa significar faturamento e não precisa significar diminuição de custo. Às vezes ela quer colocar 3 novas moléculas no pipeline de desenvolvimento dela. Então, para ela fazer isso, é muito mais atrativo ela estar dentro de uma universidade, por exemplo, do que ela criar um centro de inovação próprio. Então, ela vai apoiar a criação de um laboratório, de um centro de pesquisa em uma universidade referência no mundo, vai investir recurso financeiro naquilo, porque o drive de sucesso dela, né, a métrica de sucesso dela, não significa dinheiro no bolso em um primeiro momento, significa novas moléculas no pipeline, né? E a gente tem casos, né, de planos de saúde, por exemplo, que está buscando soluções voltadas para diminuir a sinistralidade da carteira, né, dela. Onde que está as soluções promissoras para aquela solução? Está em outros ambientes de inovação, vou criar meus próprios programas. Então, você olhar para o desafio, né, você olhar para o seu porquê, por que que você está criando uma área de inovação? Por que que você está desenvolvendo um processo de inovação? Esses 2 ou 3 drives, né, que não pode passar disso também, 2 ou 3 métricas de sucesso, vai ser o caminho para você achar
o funcionamento do seu processo, seja fazendo programas próprios, seja você criando o seu próprio ambiente de inovação, seja você participando de outros ambientes de inovação, ou seja, né, simplesmente você só patrocinando projetos ou programas de outros parceiros ali também, né? E assim, nessa jornada assim, de buscar inovação através de startups no mundo afora, quais são, assim, os erros das grandes empresas? Assim, a gente tem algumas histórias, muitas também, de que não deu certo no relacionamento empresas com startups, histórias que morreram e tal. Uhum. Como você enxerga que é uma relação que, pô, essa relação é o que deu certo Uhum. para as startups desenvolvendo programas para as grandes empresas? Legal. O primeiro ponto é entender que lidar com novos projetos, né, startups, novos projetos de pesquisa, novos empreendedores, é lidar com risco, né? Então, você precisa estar com o processo interno alinhado, né, para que as pessoas que estão tanto decidindo quanto sendo alvo, né, daquela pesquisa, daquele desenvolvimento, que elas entendam que existe risco no processo também, né? É muito comum você colocar uma solução dentro de uma grande empresa numa prova de conceito, aquela solução pode não funcionar e aquilo gera uma frustração muito grande dentro da empresa, né? Então, alinhar todo mundo que o erro, que a falha é parte do processo, mas que quando a gente acertar, o acerto vai ser muito grande, vai ser desproporcional ao que foi investido, né? Ele vai ser múltiplos de 10, de 20, de 30, né? 30 vezes aquilo que a gente colocou para desenvolver o projeto, você consegue ter uma sinergia muito maior do time, né? Então, deixar todo mundo alinhado de que o processo ele é cheio de risco é o primeiro ponto. O segundo ponto é que essa tecnologia de fato, é que esse processo de fato ele esteja ligado às suas métricas de sucesso do processo de inovação, né? Que foi o ponto que eu falei do por que que a área de inovação ela existe, né? Então, quais são as suas 2 ou 3 métricas de sucesso que você quer responder daqui 1 ano, daqui 2 anos? E às vezes a gente vê uma desconexão muito grande de um novo projeto com as métricas de sucesso daquela grande empresa. Então, a startup que vem com uma solução tecnológica para resolver um problema específico da jornada é muito bacana, tá todo mundo falando sobre aquilo, aquele termo tá super famoso, então a grande empresa vai lá e quer trazer aquela startup para dentro. Mas aquilo não tem nada a ver com a métrica de sucesso que ela está buscando. Aí vai gerar um esforço muito grande de todo mundo vai se mobilizar, vai ficar super animado, talvez o projeto até dê certo, mas não mexe no drive de sucesso. Aí você cria um esforço de tempo, recurso, né, investimento das pessoas, inclusive ali dentro, para coisas que não vão gerar valor. Então é muito importante que toda a estratégia ela seja direcionada do fim para o começo. Quais são os ponteiros que eu quero mexer com a minha área de inovação? Quais são os indicadores, né, que eu estou vendo? E aí você ir derivando o processo, trazendo os programas, os projetos, a gestão, o seu funil, os eventos públicos, né, que você faz, todos orientados a essas métricas de sucesso. Assim, do ponto de vista de empresas, eu já ouvi muita reclamação que, pô, a empresa tem um ritmo acelerado, assim, com pressa, urgência, prazo para correr, e a startup muitas vezes o prazo dela não é o mesmo prazo, não é o mesmo ritmo da empresa. E Uhum, esse falta de alinhamento também da velocidade uhum, gera muita frustração nessa relação. uhum. Como você acredita que pode ser evitado essa frustração de ambas as partes em relação a prazos e tempos e como pode ser definido isso? Perfeito. Uma coisa que ele foi na experiência nossa, né? A gente precisou fazer um primeiro movimento de capacitação de todas as pessoas que iam lidar com as startups, né? Isso incluiu médicos, enfermeiros, profissionais de saúde geral, programadores, equipe de TI, de dados, para entender como que é o processo de uma startup, né? O que que é um produto mínimo viável, o que que é validação, né? O que que são os principais conceitos ali. E do lado da startup, né, você alinhar a expectativa com ela mesmo, né, do ponto de vista de deixar transparente os seus processos, né? Então, eu tenho tenho uma esteira de relacionamento com essas startups. Se você entrar, por exemplo, né, se você faz uma startup, entrar numa esteira de compras, por exemplo, de suprimentos, essa esteira de suprimentos provavelmente ela está, né, acostumada a lidar
com emissão de nota fiscal, com contratos, com empresas de base tradicional. Quando você traz uma startup para dentro do funil, é outra forma de pactuar, né? Então você tem que mostrar também para o time de pesquisa, lá para a startup, para o novo negócio, como que funciona o seu mecanismo de formalização, de pactuação, inclusive de gestão daquele projeto ali, né? Esse atrito é muito comum, né? Assim, porque são ritmos de fato diferentes, né? Ora a startup está muito mais acelerada do que a grande empresa, ora a grande empresa tem muito mais pressa de resolver um problema do que o nível de maturidade que a startup está trazendo. Então, você mostrar essa sinergia, como a gente faz, né, por exemplo, a gente não aceita soluções nos TRLs mais iniciais, porque faz parte da nossa tese. E talvez a gente perca boas oportunidades, mas a gente está perdendo boas oportunidades de uma forma deliberada. A gente está decidindo por isso, porque o risco da nossa tese ficaria muito grande se a gente olhasse para esse outro ponto. Então, é uma decisão difícil a ser tomada, mas a gente alinha com a startup. Nós não estamos no mesmo momento. A gente não está falando a mesma língua. Então não faz sentido a gente seguir a nossa parceria aqui. É melhor isso do que casos, né, que a gente vê, que visivelmente está desconectado o momento da startup com a urgência que a empresa tem, e mesmo assim você converte um contrato, você converte uma parceria, muitas vezes a empresa investe recurso financeiro naquilo e vê que não vai dar certo daqui um ano, daqui 2 anos, a conta já ficou muito cara para pagar, né? Perfeito. Ô, Guilherme, agora, na área da saúde, assim, que você, quando você olha para daqui 10 anos, hoje o mundo é muito acelerado, mas daqui 10 anos, assim, aonde você acha que a nossa medicina, no tratamento de câncer, principalmente a área especialista do Hospital do Amor, como você acha que vai estar daqui 10 anos, você olhando, ou daqui 10, 15 anos, a medicina no Brasil? É muito difícil essa pergunta, Marcelo. Assim, nesse mundo, né, dinâmico, flexível que a gente vive, qualquer chute é mero futurismo, né? A gente está trabalhando com futurismo, assim. Mas a gente aposta muito em dois pilares da medicina, né? Que a gente fala que é a medicina, primeiro, preditiva, né? Então a gente trabalhar com modelos que a gente consegue predizer a doença, predizer o estado clínico, predizer, né, o que vai acontecer com o paciente a partir dos dados, né, que a gente tem hoje. Então, por exemplo, esse case, né, que eu contei, eu estou utilizando dados que já existem do paciente, por exemplo, num exame de sangue, para poder predizer se ele vai ter se ele pode ter câncer ou não, né? Então, esse caso, a gente está trabalhando com uma medicina preditiva de um estado clínico futuro. Nisso a medicina, né, e aí a tecnologia está indo muito para esses cenários de predição, eu acho que é um grande movimento. E o segundo movimento a medicina personalizada, né? Além dela ser preditiva e você conseguir se antecipar à doença ou ao estado clínico, você consegue personalizar o tratamento para cada paciente. E aí, quando a gente está trabalhando com grandes modelos de linguagem, né, inteligência artificial, você consegue fazer com que o meu tratamento, né, na minha idade, que é muito semelhante com a sua idade, com as suas, né, características físicas, que o seu tratamento seja totalmente diferente do meu, porque ele vai ser melhor para você, né? Então, não é o mesmo medicamento que a gente vai tomar na mesma caixinha. O meu medicamento ele vai ter uma composição diferente da sua, porque o meu estado clínico ele é diferente do seu, né? Então, a gente hoje tem protocolos, a gente tem padrão para tudo na medicina e a medicina segue esses protocolos, mas esses protocolos eles são generalizados para grupos de paciente e cada vez mais a gente está quebrando esses grupos em grupos cada vez menores, fazendo com que daqui a pouco a gente possa falar, né, de um caso específico, né, de um tratamento que é feito para um paciente e que foi um protocolo desenhado, preparado e validado para aquele caso clínico, né? Guilherme, sempre que a gente está falando de inovação, de gestão, a gente no final do dia a gente está falando de pessoas. Uhum. E na área da medicina a gente fala muito também do médico ali que está na operação. Como profissional, o médico encara esses desafios de inovação do hospital, essa busca por inovação, busca por gestão também através da inovação. Como ele encara isso? Ele
incorpora bem, ou o médico é normalmente mais conservador em relação à tecnologia na sua área? Legal. Tem uma pesquisa muito, né, que foi amplamente divulgada do The Lancet de 2017, que eles estavam justamente tentando entender isso, assim, né, como que o médico via, principalmente a IA, né, e aí tem o medo, né, que a gente sempre fala, não só do médico, né, mas de todo profissional, a gente ser substituído por IA. Poxa, a gente vai ser substituído por IA? E nesse paper, né, nessa publicação lá de 2017, lá do The Lancet, a conclusão da pesquisa que eles fizeram com médicos do mundo todo lá foi que o médico ele não vai ser substituído por IA, mas que o profissional, o médico, ele vai ser substituído por outro médico que usa IA, né? Então, É. hoje é a verdade que a gente tem para É. toda a profissão, né? Eu sou engenheiro, eu não vou ser substituído por IA, mas eu vou ser substituído por outro profissional que utiliza IA, né? Então, eu acho que passou talvez aquele movimento do medo, né? O primeiro momento do medo, onde, né, depois do lançamento ali do GPT, né, principalmente que trouxe a popularidade da IA pro grande público, né, a gente já tinha 2016 e 2018 dois grandes acontecimentos que mostraram que a IA ia de fato mudar o mundo, né, só que só em 2021, ali 2022, com os grandes modelos de linguagem que veio, né, para o público mesmo, que a gente viu o potencial do que ela era capaz. Isso gerou medo. Eu acho que agora a gente está saindo da fase do medo para a fase de aceitação. Então você não vê um médico, né, não vê um profissional, seja ele qual for, que nunca usou uma ferramenta de IA, nem que se for para responder um e-mail, né, nem se for para ajudar a fazer alguma coisa, mesmo que não seja uma decisão clínica. Então, acho que hoje a resistência está muito menor. A minha, né, assim, percepção pessoal é que isso vai ser cada vez menor ao longo do tempo e a gente vai aceitar como uma ferramenta qualquer, como hoje a gente aceita ter o celular no bolso, a gente, né, nem percebe que a gente tem mais o celular no bolso. Então você vai usar IA, você vai usar a tecnologia sem saber que a gente está, por exemplo, aqui agora numa sala com a internet, né? A internet é algo muito corriqueiro hoje que a gente nem percebe que a gente está se conectando agora com quem está ouvindo, né? Com quem está participando aqui com a gente, né? De uma forma, uma tecnologia que vira basal. Muito legal. Hoje tivemos mais um podcast com o Guilherme Sanches, gerente de inovação do Arena, do Hospital do Amor. Guilherme, muito obrigado por esse bate-papo super bacana de inovação. Obrigado por tudo aí, foi muito bacana esse bate-papo. Obrigado, Marcelo, foi um prazer. Ó, você que ainda não curtiu, não seguiu a nossa página no YouTube, podcast, entra lá, acessa, se inscreve, deixe seu curtir no nosso vídeo para que a gente possa promover esses e outros papos de inovação e negócio. Um grande abraço, muito obrigado e até a próxima semana.